Oremos. Obrigado, grandioso Pai, porque Tu nos dás um templo com alguma comodidade que nos permita, sábado a sábado, estarmos reunidos como irmãos para louvarmos e glorificarmos o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque cada dia, cada hora, Tu nos derramas imensas bênçãos. E nós temos a oportunidade, de semana a semana, agradecermos com os nossos dízimos e as nossas ofertas aquilo que Tu nos dás. Que Tu sejas o guia destes recursos. Que Tu orientes quem vai manusear com estas importâncias monetárias para que elas possam refletir-se no avanço da Tua obra a nível do nosso mundo. Pedimos tudo em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom dia. Bom dia a todos. Já a vossa semana foi boa? Primeira semana de férias? Penso que deve ter sido excelente, hein? Foram à praia? Aproveitaram um bom tempo? Teve assim mais ou menos bom tempo? Ainda acho que sábado passado. Então fixe. Então, eu vou-vos perguntar se vocês sabem o que é isto que eu tenho aqui. Uma caixa de primeiros socorros. O que é que costuma ter numa caixa de primeiros socorros? Quem é que sabe? Pensos, ligaduras, tesoura também, pomada, compressas, desinfetante e outras coisas. E para que é que serve? Geralmente estes pensos, estas compressas, para ajudar a curar algumas feridas. Se nós fizermos algum ferimento, nos magoarmos, podemos ir à caixa dos primeiros socorros e lá cuidarmos da nossa ferida. E vocês, às vezes, quando estão em casa e estão doentes ou têm alguma ferida, a quem é que vocês gostam de recorrer? À mamãe e ao papá, não é? Geralmente. Quando vocês se magoam, vão lá ter com a mamãe e com o papá. E quando vocês estão muito, muito doentes, vocês não gostam que a mamãe e o papá fiquem ali ao vosso pé, cuidando de vocês, fazendo festinhas na cabecinha, carinhos, trazendo o comer à cama. Vocês não gostam? Muito bem. Hoje eu vou-vos contar de um dos milagres de Jesus, porque hoje de manhã, nós, no programa do 16º sábado, estávamos a falar sobre o quê? Sobre os milagres de Jesus. E hoje também vou-vos contar outro dos milagres que Jesus fez. Esta história está na Bíblia, só que na Bíblia não diz o nome deste jovem. É um jovem que nós não sabemos o nome. Sabemos que ele gostava de trabalhar. Ele trabalhava sempre com grande vigor, só que um dia, no seu trabalho, tudo mudou a sua vida. Certa manhã, ele sentiu algo estranho no seu braço. E ele saiu de casa e notou que tinha umas manchas na pele que estavam a incomodar, estavam a dar comichão. Com o passar das semanas, as manchas aumentaram e começaram-se a espalhar por outras partes do seu corpo. Ele agora já não conseguia esconder as manchas com a sua roupa. Um dia, enquanto ele estava trabalhando, outro jovem, outro amigo dele que trabalhava com ele, observou as suas manchas e gritou dizendo: "Ele está doente! Ele está doente!" E horrorizado, ele fez um gesto de terror por trás do rapaz. O rapaz ficou com medo e fugiu para casa apavorado. Quando ele chegou a casa, a mãe viu que ele estava aflito. Ele trancou-se no seu quarto e a mãe foi lá bater e quis saber o que é que se passava com ele. Mas o jovem não abria a porta. Tudo só o que a mãe conseguia ouvir era o choro e os gemidos daquele jovem que chorava amargamente, amargamente. Então, depois de um tempo, chegaram algumas pessoas lá à casa. E um homem com um aspecto muito sério disse assim: "Tu tens de estar de quarentena." E ele então, o jovem, ao ouvir estas palavras, saiu do quarto e foi para trás daquele homem que era um sacerdote. Ele agora sabia para onde o sacerdote o ia levar.
pois em mais de alguma de outras vezes, outras ocasiões, ele tinha observado acontecer o que estava acontecendo a ele a outras pessoas. Então o sacerdote levou a umas cavernas que estavam ali próximas da sua cidade. E o sacerdote disse assim: tu tens de ficar aqui. A tua família vai te trazer comida, porém tu não podes sair deste lugar. Se depois de 40 dias estiveres limpo, se não tiveres manchas na tua pele, poderás voltar para casa. Mas passaram os 40 dias e o corpo daquele jovem encheu-se ainda mais de manchas e as manchas agora passaram a ficar com feridas. Quando o sacerdote voltou, ele disse assim: tu não podes voltar para casa. E condenou e disse: não podes mais te aproximar da cidade. Então o jovem, muito triste, vê a sua família e os seus amigos irem-se embora. Imaginam como é que ele se sentia? Sozinho. Lembram-se quando vocês ficam doentes, com quem é que gostam de ficar? Com a mamãe e com o papá. Ele teve que ficar sozinho. Ele ficou com o coração partido, ele chorou muito e ele não entendia porquê que ele tinha que ficar longe da sua família. Então os dias passaram, foram vindo meses e depois dos meses vieram anos e ele acabou por se acostumar a se esconder das pessoas da cidade. E ele agora já não se surpreendia quando as pessoas chegavam ao pé dele e se afastavam a correr. Ele já não ficava surpreendido quando as pessoas faziam isso. E às vezes, quando alguns o viam, até faziam coisas piores. Até jogavam pedras para ele, a dizer: sai do nosso pé, que nós não queremos apanhar o que tu estás. Mas um dia, ele ouviu falar de alguém que havia curado um paralítico. Então, ele dirigiu-se para essa pessoa. Quem é que vocês pensam que era? Jesus. E durante vários dias, como ele tinha aquela doença, vocês conseguem imaginar que doença que ele tinha? Tinha umas manchas, era a lepra. Então, durante vários dias, ele quis ouvir Jesus pregar. Mas como ele tinha lepra, ele não se aproximou da multidão e ouvia à distância tudo aquilo que Jesus dizia. Mas um dia, ele decidiu ir até onde Jesus estava. Ele começou a correr para ir ao encontro de Jesus. E enquanto corria, ele estava pensando no que ia dizer a Jesus. Mas de repente, ele viu o rosto daquela multidão que se afastou logo a dizer: imundo, está vindo para aqui um imundo. E até alguns começaram a pegar em pedras para jogar para ele. Mas ele lá conseguiu chegar a Jesus e disse: Jesus, se queres, podes curar-me. Os segundos pareciam eternos e ele apenas sentia que as pessoas estavam ali, estavam horrorizadas e começavam a dizer: será que Jesus vai tocá-lo? Será que Jesus vai estender o seu braço? Mas se Jesus fizer isso, ele vai ficar também imundo, vai ficar doente. E nesse momento, ele sentiu sobre o seu ombro uma mão que o tocou e uma voz que lhe disse: quero ser limpo. Jesus disse que ele agora ia ser curado. Imediatamente, o que é que vocês acham que aconteceu à pele dele? Ficou curada. Agora, ele até ficou com uma pele melhor da que tinha antes. A pele dele agora parecia uma pele de um bebê acabado de nascer. Estava macia, estava limpa, estava fresca, não havia manchas, não havia feridas. Ele olhou para as suas mãos, olhou para as suas pernas e viu que tudo estava curado. Então o que é que ele fez? Ele deu um grande abraço a Jesus. Já há muito tempo que ele não tinha a pele dele assim. Então Jesus disse o que é que ele devia de fazer. Devia de contar à sua família, encontrar-se com a sua família e dizer as boas novas. E ele foi correndo, deixando as suas roupas pelo chão. Mas nós sabemos que Jesus curou. Agora, nós hoje viemos aqui, vamos já à igreja fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus e adorar a Deus. Quantos de vocês é que estão felizes pelos milagres que Jesus fez e que pode fazer ainda na nossa vida? Vocês sabem que Jesus pode fazer grandes milagres. O que é que basta nós termos? Basta termos muita fé e oração e Jesus pode transformar as nossas vidas. Agora vamos fazer uma oração também. Vamos pedir para aquelas pessoas que estão doentinhas, que nós conhecemos e que estão doentinhas, que também precisam da ajuda de Jesus, como este jovem aqui da história, e que Jesus vai curá-las, está bem? Vamos fechar os olhinhos. Querido e amado Pai, querido e amado Jesus, obrigada, Senhor, por o teu maravilhoso amor por cada um de nós. Obrigada, Senhor, por estar sempre disposto a nos ajudar nas nossas dificuldades.
estás sempre disposto a nos ouvir quando temos problemas e estás sempre disposto a estender a tua mão quando nos encontramos doentes. Senhor, abençoa aqueles que neste momento, os nossos amigos ou familiares que se encontram também doentes como este jovem, que também possas estender a tua mão e que nos ajudes como igreja e como irmãos também a estender a nossa mão para que esses irmãos possam ter fé, possam ter esperança e possam se também aproximar de ti sem medo e possam acreditar na sua cura. É tudo o que nós te pedimos, dá-nos o resto do bom sábado. Amém.
nos teus braços abrigado, bem seguro estou, Senhor. Gostaria de desejar um sábado abençoado a todos os irmãos, todos aqueles que nos visitam também, e saudar em particular aqueles nossos amigos que neste momento nos escutam e nos veem pela internet. Sejam muito bem-vindos. Acima de tudo, que a graça de Deus possa ser muito presente aí consigo onde você está. Nós temos nesta manhã, nesta bonita manhã, a oportunidade de estarmos com amigos, com pessoas que nos visitam. O fato de estarmos nesta ilha, não estamos isolados do mundo, mas permite-nos que muitas vezes as pessoas venham nos visitar. E temos, portanto, entre nós uma série de amigos, de pessoas que estão connosco, vindas de outros lugares, pessoas que nos veem, portanto, vêm estar connosco. E é meu querido amigo, minha querida amiga, é um grande prazer tê-lo conosco nesta manhã. Eu gostaria de convidar a que, se você tem perto de si uma pessoa que não está habitualmente aqui, por favor, que o possa cumprimentar, dizendo-lhe que ele é muito bem-vindo, dando-lhe, portanto, desejando-lhe um bom sábado. Faça isso, por favor, em nome de toda a nossa congregação e, sobretudo, também em meu nome pessoal. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, Zé. Obrigado. Mais uma vez, vamos cumprimentar-nos também, desejando um bom sábado uns aos outros. Que o Senhor possa ser louvado pela alegria com que nós estamos na sua casa. Sem qualquer diferenciação em relação a todos aqueles irmãos que nos visitam, eu gostaria de apresentar, de uma forma muito breve, à igreja este nosso irmão que está aqui, que talvez não seja conhecido de todos. O pastor José Esteves e eu, neste momento, representamos o extremo norte e o extremo sul da nossa união. O pastor José Esteves está responsável pela igreja de Mirandela, lá no norte do país. E como vocês sabem, nós, aqui em Madeira, somos o ponto mais a sul da União Portuguesa, do território da União Portuguesa. Por isso, estamos aqui em representação, em certo sentido, da plenitude geográfica da nossa união. Mas o pastor José Esteves e eu temos uma história de amizade já de alguns anos. E é realmente um grande prazer, Zé, ter-te aqui. A esposa também está ali, a irmã Anabela Esteves. Sejam muito bem-vindos, que vocês possam desfrutar bons momentos conosco em adoração e, sobretudo, no vosso tempo de descanso também. Que o Senhor vos abençoe. Aproveitem de forma muito especial este momento. Meus queridos irmãos e amigos, como muitos de vocês devem saber, nós estamos num tempo muito especial. A nossa igreja, a nível mundial, encontra-se reunida desde quinta-feira para apreciar, para louvar a Deus aquilo que de bom tem acontecido nos últimos anos, mas de uma forma muito particular também para tomar decisões importantes em relação aos destinos da própria igreja. E na cidade de San António, uma cidade que tem um fuso horário com uma diferença negativa de 6 horas, os nossos irmãos, delegados de todas as uniões, de todos os campos, de todas as divisões do mundo, estão ali reunidos para tomarem importantes decisões que
nós desejamos muito que possam ser abençoadas e dirigidas pelo Senhor. E neste momento eu gostaria de pedir-lhe que curvasse a sua cabeça para que nós, numa prece ao Senhor, possamos pedir que o Senhor esteja com os trabalhos que ainda vão começar na cidade de San António, porque o sábado lá ainda está, diríamos assim, nas primeiras horas da madrugada. Vamos orar por estes nossos irmãos, pelos delegados que ali estão, e também vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra e que abençoe cada um dos amigos, dos visitantes que estão connosco nesta manhã. Vamos curvar a nossa cabeça e orar ao Senhor. Querido Deus, nós queremos, sobretudo, neste momento, louvar-te, porque tu grandiosamente manifestaste o teu poder em Jesus Cristo, dando-nos a oportunidade de podermos sonhar com a vida eterna. Nós te agradecemos, Senhor, por aqui estarmos, te agradecemos pela vida, pela saúde, ainda que relativa que tu nos permites ter, mas te agradecemos também, e de uma forma muito especial, pelo conhecimento que temos da tua palavra. E como vamos abrir a Bíblia dentro de instantes, nós queremos que o autor da Escritura, aquele que inspirou os homens santos do passado, possa ser ele mesmo também, agora, a esclarecer-nos as mensagens e as palavras que tu tens para nós. Queremos, bondoso Deus, também pedir que abençoes ricamente cada um dos nossos amigos, dos nossos visitantes que estão conosco. Que tu possas abençoá-los poderosamente e que ao eles estarem conosco aqui neste espaço santo de adoração a ti, eles possam sair daqui dentro de instantes também com o coração cheio da alegria e da paz que tu tens para oferecer aos teus filhos. Mas, neste momento também, bom Pai, nós queremos te pedir que possas iluminar-nos a mente no estudo da tua palavra. Fortaleça mais uma vez, Senhor, te pedimos, os dirigentes da igreja, da tua igreja, que estão reunidos na cidade de San António. Que a eles, Senhor, o teu Santo Espírito possa dirigir a mente nas decisões, nas deliberações ali a serem tomadas, mas, sobretudo, bom Pai, que possa existir ali um espírito de louvor e uma disponibilidade para a direção do teu Santo Espírito. Nós te agradecemos e pedimos isto tudo humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus que o Senhor colocou em nossas mãos no livro do Apocalipse, no capítulo 12, e nós vamos ler em particular um conhecido verso, que é o verso 17. Apocalipse, capítulo 12, e vamos ler o verso 17. O último livro da Bíblia, aquele que tem a mensagem mais específica para os nossos tempos. E nós somos um povo muito especial, não porque haja qualquer mérito em nós, não porque haja alguma qualidade especial em nós, mas porque vivemos num tempo de privilégios. Vivemos no momento em que podemos ver as profecias bíblicas, todas elas atingirem o seu cumprimento máximo. E aqui, no livro do Apocalipse, um livro que deveria ser lido e estudado por cada um dos cristãos que vivem neste momento da história da Terra. Meu querido irmão e amigo, se você não compreende o livro do Apocalipse, acredite, Deus deseja que você o possa estudar e entender de uma forma muito clara e muito lúcida. Porque este é o livro para os nossos dias. Tem uma mensagem e acompanha-o uma bênção poderosa para aqueles cristãos sinceros que vivem neste momento da história. Por isso, Apocalipse capítulo 12, verso 17, fala de você e de mim. E as palavras podem não ser, aquilo que é aqui descrito pode aparentemente não ser muito fácil, mas meu querido amigo, traz consigo uma promessa e uma bênção implícita. Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher. Se nós formos ao verso 9 deste mesmo capítulo, vamos descobrir que o dragão é ninguém mais do que o próprio Satanás, a antiga serpente, também chamada Diabo. E diz a Bíblia que Satanás, a serpente, o inimigo, irou-se contra a mulher. A mulher representa o povo de Deus, representa a igreja de Deus. E diz que o dragão, irado contra a mulher, foi fazer guerra, foi covardemente lutar contra
o seu descendente, contra os restantes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E talvez neste momento você, meu querido amigo e irmão, você que neste momento está aí, talvez em sua casa, a assistir-nos pelo seu computador, talvez você esteja a perguntar, mas que mal fiz eu para que tenha as forças do mal voltadas contra mim? Bom, meu querido amigo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O simples fato de você se disponibilizar a fazer a vontade de Deus, de obedecer aos mandamentos de Deus, isto já é motivo suficiente para que o inimigo do Senhor se volte contra você. Mas a Bíblia ainda continua dizendo, no capítulo 14, no verso 12, diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Deus tem algo muito especial para aqueles que efetivamente estão disponíveis para obedecer aos seus mandamentos. E eu gostaria de, ao falarmos sobre os mandamentos de Deus, a minha mente é reportada para o capítulo mais longo da Bíblia. Qual é? O Salmo 119. E não é estranho que um dos capítulos centrais da Bíblia, um dos capítulos que está propriamente no centro da Bíblia. Sabem qual é o capítulo central da Bíblia, não sabem? É o Salmo anterior, é o Salmo 118. É interessante que o capítulo que está logo a seguir, portanto, que ainda se encontra no centro da Escritura, o maior capítulo da Bíblia, todo ele seja dedicado à questão da obediência à lei de Deus. Nós não vamos ler o capítulo 119 todo, porque no nosso tempo de adoração nesta manhã não teremos tanto tempo assim para lermos os 176 versículos. Mas nós vamos ler alguns dos versículos e vamos assim fazer uma pincelada muito rápida sobre este capítulo, para vermos algumas das ideias mais importantes ou que podemos destacar neste momento. Vamos então, portanto, ler alguns versículos deste Salmo. Salmo 119, começando no verso 4. Diz assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. É interessante, meus queridos amigos, que Deus não espera de nós uma obediência parcial. Deus não espera de si e de mim um cumprimento da sua vontade na minha vida, na minha própria existência, um cumprimento particular ou limitado da sua vontade. A Bíblia diz-nos que nós devemos cumprir à risca os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus estão muito claros na Bíblia e são apresentados pelo menos em duas ocasiões bem distintas: Êxodo 20 e Deuteronômio 5. E estes mandamentos, meus queridos amigos e irmãos, eles estão ali apresentados como 10 regras muito claras que nos permitem sentir e perceber, sobretudo, o amor de Deus para a nossa vida. Alguns anos atrás, eu estava a preparar-me para iniciar mais um ano letivo e tinha diante de mim, no plano didático daquele ano, para a turma do 7º ano, o estudo dos 10 mandamentos. Só que, como todos nós sabemos, estudar com jovens e adolescentes os mandamentos, as regras, e principalmente os mandamentos começam com não, 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 lembra-te, depois não, não, não e por aí adiante. A gente, muitas vezes, eu comecei a pensar, bom, talvez precisamos encontrar aqui uma abordagem diferenciada para estudar com estes meninos, com estes adolescentes, que são por vezes tão dados a alguma rebeldia, como ajudá-los a perceber a maravilha que está na lei de Deus. Como ajudá-los a perceber aquilo que o autor do Salmo 119 via de tão maravilhoso nas Escrituras. E então, em oração, Deus me ajudou a encontrar uma abordagem interessante. E Ele ajudou-me a perceber, ou a olhar para os 10 mandamentos como 10 atalhos para nós chegarmos à felicidade. E quando nós olhamos para os mandamentos de Deus, meus queridos amigos, o que nós somos capazes de perceber é que existe ali a manifestação do amor de Deus. Por quê? Porque um Deus de amor que odeia aquilo que
a desobediência pode causar em nós, que odeia as consequências do pecado, mas que ama profundamente cada uma das suas criaturas, Ele vai desejar que estas criaturas sejam felizes. Por isso é que Ele não vai ter qualquer complacência com aquilo que pode de alguma forma tornar-nos infelizes e prejudicar-nos. Por isso Ele vai dizer, não faças isto, não faças aquilo, segue esta orientação, lembra-te disto, e por aí adiante. O texto continua dizendo, oxalá sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos, e então não terei que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos, render-te-ei com integridade, com graças, com integridade, o coração. E meus queridos irmãos, interessante aquilo que o verso 9 nos diz. E olhem só que fantástico, a Bíblia nos diz aqui, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a palavra de Deus dá a resposta. Meus queridos amigos, muitos de nós que aqui estamos somos pais. Aqueles que não são pais, talvez já sejam avós, são tios. Muitos de nós sentimos aqui o peso da responsabilidade de educar crianças e jovens no caminho de Deus. E a pergunta que o salmista coloca aqui de uma forma muito clara, de forma muito pertinente, de uma forma muito atual, como é que poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta está logo a seguir. E diz, conservando segundo a tua palavra. Ou desculpem, observando segundo a tua palavra. Meus queridos amigos, e deixem-me aqui de uma forma mais direta falar àqueles que são mais jovens, às crianças, aos jovens adolescentes, aos jovens, aos adultos jovens. Meus queridos, a única maneira de nós guardarmos puro o nosso coração, guardarmos a nossa vida incontaminada do pecado, é efetivamente observando a palavra de Deus, observando os mandamentos de Deus, não estando disponível para condescender nem um pouquinho com aquilo que não seja a vontade de Deus. Meus irmãos, nós não vamos ter tempo para ler isto, mas por favor, em casa, deem uma olhada em Apocalipse capítulo 14, do verso 1 ao verso 5. Ali nós vamos encontrar uma descrição dos 144 mil. Não vamos nos prender à questão de que os 144 mil são literais ou são simbólicos. Leia com atenção, tentando entender aquilo que Deus lhe quer dizer. Muitas pessoas têm lido, por exemplo, Apocalipse 14, os primeiros versículos, e Satanás tem-os feito emperrar numa pedra pequenininha. E eles ficam ali, será que os 144 mil são literais ou são simbólicos? Mas esquecemos de olhar para toda uma série de outras imagens, ideias, que ali são apresentadas, que nos revelam o caráter dos 144 mil. E esta deve ser a coisa mais importante. Não é se são 144.001 ou se são 143.999. Não é esta a questão mais importante. A questão realmente importante é o caráter daquelas pessoas que haverão de estar com Deus, que haverão de ver Jesus voltar, aquelas pessoas que estarão vivas por altura da vinda de Jesus. O caráter daquelas pessoas que haverão de ser ressuscitadas, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16, que haverão de ser ressuscitadas por terem dormido em união com Cristo. Esta é a coisa mais importante. E nós muitas vezes ficamos presos a pequenas questiúnculas teológicas, quando na realidade Deus nos quer falar a respeito de assuntos mais profundos. Deus, efetivamente, meus queridos amigos, está a preparar uma geração para que Jesus possa voltar e encontrá-los preparados para irem com Ele para o céu. Acreditem que nós não vamos levar para o céu questões ou pontos de vista doutrinários. Nós não vamos levar para o céu as riquezas ou os títulos académicos ou sociais alcançados nesta terra. O que vamos levar para o céu, meu querido amigo, não se engane. O que você vai levar para o céu é o expurgar do seu caráter livre do pecado. É isto que nós vamos levar para o céu. Nós temos que deixar aqui, na terra, a mentira, o pensar mal dos outros, a inveja. Temos que levar para o céu as virtudes. É isso.
E temos que deixar aqui na terra tudo aquilo que nos possa estar a impedir de receber a própria eternidade, de estarmos em condições de podermos ser levados para a vida eterna que o Senhor nos... Mas vamos ler mais alguns versos ainda. O verso 22 diz a certa altura o seguinte: tira de sobre mim o opróbrio. Em outras Bíblias diz: tira de mim a vergonha e o desespero, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos, ou seja, nas tuas leis, com eleito. Os teus testemunhos são o meu prazer e são os meus conselheiros. Depois no verso 31 diz: aos teus testemunhos eu me apego. Não permitas, Senhor, que seja envergonhado. Outras Bíblias dizem que seja confundido. Muitas pessoas, meus irmãos, nos momentos de decisão, nas situações de crise, os valores são questionados ou que são postos em causa, muitas pessoas são levadas, ficam em dúvida. O que será que eu devo fazer? E de um lado sabem que está a vontade de Deus e de outro lado está a conveniência da obediência a este mundo. E a pergunta é: o que é que eu devo fazer? A Bíblia diz-nos, e o salmista orava: Senhor, por favor, não permitas que eu seja confundido. E como é que eu não poderei ser confundido? Como é que você e eu não poderemos ser confundidos, meus irmãos? É só se de fato tivermos um conhecimento profundo e cabal da Palavra de Deus. Os versos 33 a 40 têm ali uma série de verbos muito interessantes. Não vamos lê-los agora. Por favor, leia em casa o Salmo 119 com muita atenção. Medite talvez sobre ele durante uma semana, ou 2 semanas, ou um mês, que seja. Mas faça-o em espírito de oração e vai ver quanta profundidade e quanta riqueza espiritual, meu querido irmão, vai tirar deste texto. Mas quero chamar-lhe a atenção para mais uma ideia que aparece no verso 45. E vejam o que diz ali: andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Outras Bíblias dizem: eu estarei em liberdade. Meus amigos, a obediência à palavra de Deus nos dá liberdade. Jesus falou muito sobre a liberdade. Em São João capítulo 8, verso 32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade vem justamente do conhecimento da verdade. Jesus também disse: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. E os mandamentos trazem a obediência sincera, a obediência por amor à lei de Deus, traz liberdade. Meus queridos amigos, deixem-me dizer-vos, nós não estamos em tempo de brincar de ser cristãos. Jesus está muito prestes a voltar. É tarde demais para estarmos a contemplar e a brincar com o pecado. Precisamos efetivamente colocar-nos nas mãos de Deus. Meu querido irmão, se neste momento o Espírito do Senhor lhe está a dizer que você tem uma série de pecados dos quais se precisa arrepender, por favor, não deixe que o tempo passe sem que haja da sua parte a oportunidade para que o Espírito de Deus faça o trabalho no seu coração. Não pense que você precisa vencer o pecado. Não é minha responsabilidade vencer as inclinações más do meu coração. Não é isso. Está nas minhas mãos apenas o desejo ou o atribuir autorização a Deus para que trabalhe no meu coração. Não sou eu que posso vencer o pecado, mas Deus pode fazer isso em mim graças ao seu poder, graças à sua misericórdia. Não sou eu que venço as más inclinações, é Deus que me dá o seu poder para eu ser vitorioso, para eu ser realmente vencedor sobre o pecado. E é este, meus queridos amigos, o desafio, a urgente responsabilidade, o urgente apelo que Deus coloca sobre nós, o de estarmos disponíveis para termos a nossa vida transformada por Ele. Olhem uma promessa bonita que no verso 71 nos é apresentada. Olhem só. Verso 71. Este é daqueles textos, eu vou-vos dizer, eu sublinhei na minha Bíblia com laranja fluorescente, porque é uma daquelas promessas poderosas. Diz, versos 71 e 72,
foi-me bom ter passado pela aflição. Quem é que gosta de sofrer aqui? Levante a mão. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ir para o hospital. Ninguém gosta de agulhas. Ninguém gosta de problemas. Mas o salmista diz, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus mandamentos. Pois para mim vale mais a lei procedente da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Meus queridos amigos, ninguém gosta de sofrer. Mas depois que passamos pelo sofrimento e vemos o efeito que o sofrimento teve na nossa vida em termos de crescimento espiritual, naquele momento nós podemos dizer, valeu a pena. Foi precioso. Foi mais vantajoso ter passado por aquelas dificuldades do que se não tivesse passado por elas. Meu querido irmão e amigo, eu não sei se você neste momento, você que me escuta aqui, se você está a passar por algum problema de família, alguma dificuldade financeira, algum problema de saúde, alguma incerteza profissional, mas acreditem, Deus tem algum propósito com isso. Não existe nada na vida de um filho de Deus que aconteça que não seja para o seu bem, para a honra e glória do seu nome. E tenha a certeza disso. Não porque sou eu que lhe estou a dizer, mas porque é a palavra de Deus que lhe faz esta afirmação. A Bíblia continua ainda dizendo, há coisas fabulosas neste texto. O verso, por exemplo, o verso 77 diz assim, baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois a tua lei na tua lei está o meu prazer. O verso 125 diz, Senhor, é uma oração de súplica, sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Sabem, quando leio este verso aqui, o verso 125, lembro-me de Tiago, capítulo 1, verso 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá com liberalidade, com abundância. Quantas pessoas dizem, eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio e não entendo aquilo que leio. Meus queridos amigos, Deus, Ele promete que todo aquele que realmente desejar poderá encontrar grande lucidez e grande compreensão na palavra do Senhor. Por isso, nós podemos reclamar o conhecimento e a compreensão da palavra do nosso bom Deus. E para concluir, meus queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a irmos a um texto já conhecido nosso, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Na última meditação que tive a oportunidade de apresentar à querida igreja, eu trazia a leitura deste texto como um dos textos base daquela reflexão. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. E Josafá, em pé diante do povo, disse ao povo de Judá, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Qual é o motivo de segurança na nossa vida? É a conta bancária? São os alicerces da nossa casa? É a firmeza da instituição para a qual nós trabalhamos? Não. Qual é a nossa segurança? É o termos saúde? Também não. A nossa segurança está no Senhor. E qual é o motivo da nossa prosperidade? O texto continua dizendo, crede no Senhor Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Meus queridos irmãos e amigos, é isto que Deus deseja para si. Este é o povo de Deus, contra o qual o inimigo do Senhor está grandemente irado, grandemente irritado. Você e eu, que um dia na nossa vida escolhemos